Olá, meu nome é Gabriela, que eu falo de sistêmica, de astrologia, de yoga, de consciência corporal, consciência do seu inconsciente, o que te move. Então, nós somos movidos por um inconsciente. Nesse inconsciente, essa caixinha que nos move, 90% das nossas escolhas, dos nossos movimentos em vida se dão por conta desse inconsciente. Então, nesse inconsciente, nós temos muitas informações. Temos informações da nossa infância, de crenças culturais, coletivas, temos informações uterinas, da nossa concepção na barriga da mãe, então as informações emocionais que vieram na concepção e informações lá do nosso sistema ancestral, informações da nossa família, da família do pai e da mãe que vem vindo geração a geração, crenças que a gente vem trazendo e que se manifestam nas nossas escolhas, no direcionamento que nós damos na nossa vida. Então, a sistêmica, a psicofilosofia sistêmica, que é do que eu vou falar hoje, de constelação familiar, ela nos leva para um alinhamento na origem. O primeiro alinhamento na origem. Depois, dentro dessa sistêmica, existem outros tipos de alinhamento que nós vamos, camadas que nós vamos alinhando com as nossas relações, com a forma como nós lidamos conosco mesmo. Mas primeiro a gente precisa fazer esse alinhamento com o pai e com a mãe, na origem. É o primeiro alinhamento que a psicofilosofia sistêmica nos leva. Por quê? Porque daqui, desse alinhamento, nós projetamos para uma série de áreas da nossa vida. Então, alinhamento com a mãe e com o pai. Primeiro alinhamento que a gente deve fazer com a mãe e com o pai. E não importa a história que foi, é um caminho que a gente precisa trilhar e aceitar esse pai e essa mãe. Então, eu sei, muita gente tem histórias pesadas, desafiadoras com seus pais. Muita gente nem sequer conhece seus pais. Então, é um caminho de alma a ser trilhado, que não passa pela mente, passa pelas suas informações energéticas, informações do seu campo familiar, que você sente, que vai além dessa compreensão acadêmica. Então, por isso que a constelação familiar se torna polêmica, porque muitas vezes você está lá num disco quebrado, rodando uma informação desde a sua infância, rodando. E o campo sistêmico vai no ponto. A constelação familiar te leva lá na origem. Aqui, ó. Sai desse disco quebrado. Vai para outra visão. Te traz um outro ponto de vista. E aí quebra com esse repetir de histórias que nós ficamos fazendo, com repetir julgamentos, repetir crenças, histórias que nós ouvimos da nossa família, o fulano, o ciclano, é assim, é assado, e tudo isso vai nos direcionando na vida, nas nossas escolhas de forma inconsciente. Então, o primeiro alinhamento é com o pai e com a mãe, é primeiro aceitar esse pai e essa mãe. Aí, como é que eu saio desse julgamento? Porque o pai e a mãe, da forma que eles são, nos ensinam algo. E é quebrar essa resistência desse algo que nosso pai e nossa mãe está nos ensinando, essa rendição. Bom, essa mãe me ensina isso, esse pai me ensina aquilo. E não são ensinamentos na luz, são ensinamentos na sombra. Então, nossa mãe, nosso pai não são perfeitos. Mas aquele defeito do nosso pai, aquele defeito da nossa mãe, aquela questão que eu tenho com a minha mãe, que eu tenho com meu pai, aquilo me ensina. É o pai que eu preciso. É a mãe que eu preciso. E aí a gente tem que sair da criança
A criança, ela quer as coisas como ela quer. Então eu quero que a minha mãe seja amorosa. Eu queria que meu pai tivesse sido mais presente. Que meu pai seja mais presente. Ainda hoje, pessoas que os pais já morreram. Ainda aquele vazio. Ai, o meu pai não ficou. O meu pai nos abandonou. O meu pai não tratava bem a minha mãe. A minha mãe não cuidou de mim. Quem cuidou foi minha avó. A minha mãe, nananã. O meu pai, nananã. É quebrar isso e olhar a realidade. Bom, meu pai era um alcoólatra. O que eu aprendi com o pai sendo alcoólatra? O que ele burilou na minha alma? Era o que a minha alma precisava. Porque a alma, ela se encaixa numa energia que ela precisa. Aquela mãe daquele jeito, aquele pai daquele jeito, a família, aquela ancestralidade, aquela informação toda da nossa árvore, é aonde a nossa alma se encaixa. Cada pinto com essa galinha. Não vai nascer em outro lugar. Não vai nascer no comercial de margarina. Então, enquanto a gente não se rende e sai da crítica, porque a gente fica inconscientemente na crítica. Bom, minha mãe não fez assim. Aí as mulheres que se tornam mães, eu vou fazer diferente com meu filho. Eu não vou ser assim. É uma crítica. E eu vou sendo... E aí eu enfrento desafios com os meus filhos em função dessa crítica lá na origem. Vou ser diferente. Não vou ser igual. Então, quando eu aceito o pai e a mãe que eu tive, e esse é o primeiro passo na sistêmica, e ele vai refletir numa vida mais leve, num alto amor, numa autoaceitação, num equilíbrio nas relações, numa forma de você se apresentar na sociedade aonde você vive, na comunidade que você vive, de uma outra forma, sobre um outro ponto de vista. Porque enquanto nós não silenciamos a crítica, e aí não é só esse silenciar que a gente percebe nas pessoas, bom, se a mãe é o dinheiro, então eu tenho que aceitar minha mãe, porque senão não vou ter dinheiro. Se o pai é o dinheiro que fica, bom, eu vou ter que engolir esse pai para ver se a minha vida melhora. Não é. É uma rendição humilde, lá na origem. Essa é a minha família, esse é o meu pai, essa é a minha mãe. Isso foi o possível e a minha alma vai ter que dar um jeito de se virar com o que ela tem e com o que ela aprendeu, com o que doeu, com as resistências e ficar pequeno diante deles. Pequeno diante deles também é sair do meio deles. Saia do meio dos seus pais. Não tome partido. Não se envolva. A história deles é a história de... mas é uma história horrível. Meu pai batia na minha mãe. A minha mãe nunca cuidou do meu pai direito. Eu que sei cuidar. Aí começam as distorções. Eu querendo ser melhor que a minha mãe lá no meio do casamento do meu pai. Eu querendo defender a minha mãe lá no casamento com meu pai. E aí nós ficamos grandes e daí a vida fica pesada. Então é visto a olhos, né? Você enxerga depois de um movimento sistêmico o quanto a pessoa se alivia quando ela se vê pequena diante dos pais. E deixa com eles a história deles. Deixa com eles tudo que eles fizeram, que foi desafiador. Porque tem mãe que bate muito, tem pai que bate muito. Tem mãe que gritou muito, tem mãe que fez muita alienação parental. Que envolveu os filhos no seu drama com o seu casamento. Tem pai que não ficou, tem pai que abandonou, tem pai que não cuidou. Tem pai que foi ter outra família e não olhou mais para essa família aqui.
Então, o meu pai nos trocou por outra mulher, nos trocou por outra família, depois nem nos deu mais bola. Então, todas essas questões, elas estão ali. Então, quando a gente consegue olhar o ponto X e sair desse julgamento, é difícil, é um caminho a ser trilhado, é um caminho com acompanhamento, mas é necessário, é um alinhamento que a constelação nos traz, que a psicofilosofia sistêmica nos traz. E esse alinhamento vai nos colocar com muito mais coragem, com muito mais prosperidade, com muito mais abundância diante da vida, diante de nós, do nosso corpo, do nosso autocuidado, porque tudo isso está relacionado à origem. A nossa saúde, a forma como nós lidamos com o dinheiro, a forma como nós cobramos pelo nosso trabalho, a forma como nós nos relacionamos, a nossa troca com as pessoas, com os serviços, a nossa relação com os filhos, a nossa relação com a vida, com a abundância da vida. Se eu não percebo que há uma abundância lá na minha origem, e há uma abundância, mesmo naquelas situações mais desafiadoras, da mãe que entregou a criança para adoção, do pai que eu não conheço, até aí há uma abundância de ensinamento. Então, Bert Hellinger tem uma frase muito célebre dele que é: quando nós perdoamos, nós entendemos que não há nada para perdoar e sim para compreender. Então, quando nós nos colocamos pequenos, assim, dessa história toda que tem pai e mãe, família, convivência, e agora vem chegando o Natal, né? E há aquela questão coletiva, inconsciente, né? De reunir as famílias, de celebrar o final do ano gregoriano, ano civil, o nascimento, o suposto nascimento de Jesus seria em dezembro, né, que a gente já sabe que essas informações não fecham, que essa história contada da religião não é bem assim, mas inconscientemente nós celebramos no final do ano, e aí vem muita coisa inconsciente, né, à tona, os nossos desafios familiares, aquelas tomadas de decisão que nós fazemos no final de ano, que às vezes são inconscientes, não são calcadas em uma observação sistêmica verdadeira. Então eu te convido para fazer essa rendição e, mesmo que seja difícil, fazer esse exercício, né? De se ver pequenininho diante dos seus pais, bem pequenininho. Eu não consigo resolver nada da vida de vocês, eu não consigo ensinar nada para vocês, eu não posso carregar nada para vocês, eu só posso agradecer a vida. Faça esse exercício, faça essa rendição, fica bem pequenininho, baixa a sua cabeça para o que é, para o que veio, e entrega para eles o que é deles. Isso vai tirar um peso inconsciente dos seus ombros, um sentimento de culpa, porque quando nós temos raiva inconsciente dos nossos pais pela história que foi, nós sentimos culpa e nós agimos contra nós mesmos, nos auto-sabotando. Quando nós temos pena dos nossos pais, nós agimos contra nós mesmos, nos auto-sabotando. Quando nós não resolvemos os nossos vazios emocionais com os nossos pais, nós projetamos nas relações, em tudo na nossa vida, em tudo, que nós queremos receber da vida aquilo que nossos pais nunca vão nos dar. E eles não vão nos dar aquilo que a gente quer, porque nós estamos na criança. Então saia desse lugar da criança, né? Acolha a sua criança, sim, ela deve ter muitos assuntos para serem olhados, mas diante dos teus pais silencia. Eu sou bem pequeno. Alinha lá na origem, vai te fazer um bem enorme. Nesse Natal, nessa virada de ano gregoriano, eu te convido, fica pequeno, faz essa reverência. Ao acordar, faz a reverência. Ao dormir, faz a reverência. Eu sou pequeno e eu agradeço a minha vida.
e deixa o resto todinho com os pais, com a ancestralidade. E aí, fazendo isso, você inclusive está modificando uma informação no seu sistema familiar, fazendo esse exercício. É como se os ancestrais estivessem aprendendo com o seu movimento sistêmico. Então você exercita isso e você quebra paradigmas internos da sua ancestralidade. Que eles também, esse sistema vai aprender que diante dos pais é pequeno. Porque sua avó carregou coisas dos pais dela, sua bisavó, sua mãe, seu pai. Então é quebrar esse paradigma sistêmico, como é visto isso dentro do seu sistema. Então o exercício sistêmico, eu fiz uma constelação, eu vi tal assunto, agora eu vou exercitar o que eu vi lá. Eu vou reverenciar aquilo, eu vou relembrar aquilo, eu fico pequena diante dos meus pais. Eu exercito isso todos os dias. Mas eu é isso, mas eu é aquilo, mas eu silencio e eu exercito. Eu reverencio e eu entrego, eu devolvo o que não é meu. E eu torno a minha vida mais leve, mas é dentro de um amor. Não é uma devolução com raiva, com vingança, com isso não é meu e eu não quero saber. Não, é uma reverência com amor. É reconectar com a origem. Quando você faz esse movimento, você percebe no seu coração que ali silenciou. E aí você começa a ver o lado bom do negócio. Mas olha só que legal foi isso que eu aprendi. Olha o que isso me trouxe para minha vida. Olha do que isso me livrou. Porque às vezes um desafio lá na infância nos leva para uma visão muito melhor sobre as coisas e a vida e as pessoas. Porque ela te tira da inocência. Você já sabe que o mundo não é para os fracos. E aí você aprendeu lá na origem isso. Você já cresceu sabendo que a vida lasca. Que a montanha não é leve. Então é isso, gente. Essa reflexão, um alinhamento na origem. Para esse vídeo não ficar comprido, senão ninguém assiste. Um beijo, nos vemos, até mais.